Jesus veio em carne e habitou entre nós. Quando ele estava concluindo a sua missão, a sua obra de justiça, a justiça de Deus por intermédio dele, ele ascendeu aos céus, ou seja, ele foi elevado aos céus depois do processo, de todo aquele processo redentivo. Isso é uma chave para a identificação com a vida de Cristo, porque ao você ter direitos, esse livro fala de direitos, você não pode se identificar apenas com uma parte para ter o todo. Você precisa se identificar com todo o processo para ter aquilo que ele recebeu. Porque Deus é justo e ele ama a justiça. Então, depois do processo redentivo para nossa salvação, deixando a sua vida como herança, ele disse: eu vou para aqui e eu vou pedir para que o Pai vos envie o Consolador. Então, o Espírito Santo foi enviado como uma garantia. A Bíblia diz que ele é a garantia, ele é o penhor da nossa herança. Ou seja, sabe quando você penhora algo no banco? É uma garantia que você vai pagar o que você pediu emprestado ali. Então você deixa uma joia, você deixa algo de valor, você penhora. Isso se chama penhorar. Eu deixar algo como garantia de que eu vou voltar e pagar a dívida. A Bíblia diz que o Espírito Santo é a garantia das promessas e de que nós vamos morar no céu. Deus colocou o Espírito Santo aqui, algo valiosíssimo do céu. A terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo de Deus, veio habitar em mim e em você, como garantia de que nós vamos morar no céu e de que nós temos direito a toda a vida de Cristo. Você pode dar glória a Deus aí do outro lado? E essa é a realidade para todo aquele que nele crê. E está descrito em todas as cartas do Novo Testamento. Todas as cartas dos apóstolos. Se eu fosse você, hoje mesmo, começaria a estudar as cartas de Paulo, a vida de Jesus, os evangelhos, com outros olhos. Veja o que está escrito aqui em Colossenses. Antes, vocês estavam separados. Colossenses 1, do 21 até o verso 23. Olha o que Paulo nos ensina. Antes vocês estavam separados de Deus. Na mente vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo. Olha como é importante esse aspecto de Cristo ter vindo em carne. Mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos e inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Este é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Veja, nós estávamos separados de Deus na mente e por causa disso no nosso corpo nós pecávamos. Por isso que a transformação e a purificação da nossa mente por meio da meditação da palavra é tão importante. Porque ao mudar a sua mente você vai mudar as suas ações. Nós já estudamos isso na aula sobre o arrependimento. E por que ele fez isso? Jesus no corpo dele, ele foi uma entrega sacrificial na corte do universo. Nós estamos falando de justiça. Santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. O que isso significa? Significa que quando eu clamo o sangue de Jesus e me arrependo de qualquer pecado, o diabo não tem direito. Qualquer pessoa não tem o direito de falar para mim: mas você fez isso, né? Mas o que você cometeu foi muito grave, né? Mas isso não tem perdão. Tem perdão, sim. A regeneração é possível para qualquer homem, para qualquer mulher, mesmo diante da ação da maior infração.
Não existe pecadinho, pecadão. O que existe é uma pessoa coberta de trevas e uma pessoa na luz. E quando eu estou em trevas, se eu me expor à luz e me permitir ser purificada pela palavra de Deus que é revelada, e é nela que é revelada a justiça de Deus ao meu favor, eu tenho restauração, regeneração, livramento, salvação, vida e vida eterna. Para diante de Deus não ter mais culpa. A justiça de Deus no corpo de Cristo me permite eu e você não termos mais culpa. Por isso que Paulo disse assim, vamos ler novamente, em Filipenses 3, 10 e 11, eu quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição, a participação dos seus sofrimentos, porque Paulo entendeu, tornando-me como ele na sua morte para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. O que Paulo estava querendo dizer? Ele estava dizendo que ele entendia que pela fé o homem pode se apropriar da vida de Cristo e que tudo que Cristo reconquistou na cruz, por que a gente usa esse termo? Porque foi na cruz. Porque foi na cruz que o corpo de Cristo foi pregado e moído até a morte. Foi na cruz que ele fez essa entrega. Mas como eu vou receber? Porque você precisa conhecer. Por causa da ignorância, muitos homens e mulheres estão vivendo uma vida miserável. São espirituais, temem a Deus, mas estão vivendo uma vida miserável por não entenderem a plenitude da justiça de Deus ao seu favor. Ou, se eu não me submeto à forma, eu não compreendo e não me submeto à forma de retirada de apropriação dessa realidade, como a justiça se cumpre na minha e na sua vida e como eu retiro isso do céu? Por meio desse termo que nós estamos usando, identificação. Considere que os inimigos da identidade espiritual, eles são reais. E se eles estiverem na minha e na sua vida, nós não conseguimos viver. Vamos lembrar a ignorância, o pecado e toda a influência dos 7 montes. Toda a influência dos 7 montes da sociedade. O sistema deste mundo, como está escrito aqui na Bíblia. Então vão ser um empecilho para eu viver plenamente a justiça de Deus em Cristo Jesus. Então, como que eu faço isso e como eu cumpro, como Paulo disse? Eu quero conhecer as aflições de Cristo para de alguma forma eu viver o poder da ressurreição. Eu vou precisar submeter a minha carne, a minha vontade, as minhas decisões ao mesmo processo que Jesus passou. Lembra que Jesus disse assim, olha, isso é uma chave espiritual. Jesus disse para todo mundo, Lucas 9, 23 ao 26, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Eu vou ter que ser crucificado, não da forma como Jesus foi. Você vai ter que ser crucificado, porque nós vamos entender o que simboliza a crucificação por meio das epístolas, por meio das cartas que estão aqui. Eu vou ter que pegar a minha cruz. Jesus tinha a dele, que foi morrer pela humanidade. Foi se identificar com o meu e com o seu pecado. Isso foi pesado demais. Sofrer altos flagelos, como Isaías disse, um jugo opressor foi usado nele para ele pagar a penalidade do meu e do seu pecado, mas o justo de Deus viu o fruto do seu penoso trabalho e se alegrou. Ele conquistou muitos para Deus. Jesus disse, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Leia no Evangelho de Lucas 23 e 26. Diariamente eu tenho que pegar a minha cruz?
Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Jesus está falando de algo para mim hoje, mas que vai ter um efeito e um peso para a eternidade quando ele retornar essa terra. A cruz para nós significa o que significou para Jesus. O que significou para Jesus? Vamos lembrar de Jesus orando ali no Getsêmani. Vamos ler aqui, Lucas 22, 40 e 46. Jesus ali no Getsêmani, o que foi que ele orou? Chegando ao lugar, ele lhes disse, estava próximo da crucificação dele, orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Jesus perguntou, por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Quantos princípios espirituais para perseverarmos na nossa vida e entendermos o que significa pegar a sua cruz e seguir-me. Quando Jesus disse isso, no Getsêmani, Jesus ensina a frase oficial da crucificação da carne. Qual é? Não seja feita a minha vontade, Pai, a tua. A nossa carne odeia orar isso. A nossa carne, ela não só odeia orar, ela odeia se sujeitar a isso. Até Jesus voltar, nós vamos precisar fazer isso, porque ele disse, pegue a sua cruz diariamente, como eu, vá orar para você não cair em tentação. 2 vezes na mesma passagem, Jesus fala aos seus discípulos, orem para que vocês não caiam em tentação. Em outra passagem ele diz, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A minha e a sua carne são fracas e elas precisam, no processo de identificação que Paulo disse, eu quero conhecer o poder da tua ressurreição, mas eu vou ter que me identificar com a tua morte e com a tua crucificação. Como eu faço isso? Pai, não a minha vontade. Eu apresento todo um plano para Deus. Eu e meu marido, direto, nós apresentamos os nossos planos para Deus. Quantas vezes em meio às lágrimas, a gente na nossa sala de oração em casa, nós falamos, Senhor, nós queremos isso, a lista é grande, tá, de pedido. Isso, eu queria muito isso. Contudo, não seja feita a nossa vontade, mas a tua. O que nós estamos fazendo? Nos identificando com a crucificação. E muitas vezes a gente não gosta de ouvir o não de Deus. Um dia desses eu estava me separando, estava buscando compreender a vontade do Senhor, pedindo para Deus me revelar a vontade dele em sonhos, na palavra. E eu me deparei com a minha alma insatisfeita. E eu tive que pedir perdão para Deus, porque a nossa carne é tendenciosa, a nossa mentalidade é tendenciosa a focar naquilo que o mundo nos oferece. E eu me peguei insatisfeita e eu pedi perdão para Deus. Eu falei, Senhor, me perdoa. Eu fico olhando o que o mundo tem para oferecer e tirei os olhos das grandes riquezas do céu. Não quer dizer que você não possa ter coisas aqui nesta terra, meu querido, mas o teu coração não pode estar nisso. Por isso que Paulo usou Romanos 12, lá em Romanos 12, eu gosto de usar muito essa passagem bíblica e eu já usei aqui muitas vezes e vou usar novamente. Olha como Paulo falou, eu rogo-vos, irmão, estou quase implorando para vocês, pelas misericórdias de Deus, olha tudo que Jesus fez,
que vocês agora apresentem o vosso corpo. Agora é a vez de vocês. Jesus já se entregou pelo seu pecado, mas agora é a sua vez. Apresenta o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É de maneira racional que você vai fazer isso. Você vai escolher e decidir fazer a vontade de Deus. Não vos amoldeis ao padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês de alguma forma possam experimentar como eu, Paulo, quero a boa, perfeita e a agradável vontade de Deus. Ou seja, para que você possa experimentar o poder da ressurreição. Se entregue agora à tua vontade num sacrifício vivo, santo e agradável. Espero que este conteúdo tenha abençoado a sua vida. Agora eles estão sendo liberados em novos dias da semana, toda terça, quinta e domingo, porque em breve teremos nova programação. Você pode transformá-los em verdadeiras devocionais e reflexões. Sim, as aulas sobre identidade espiritual. Você também pode compartilhá-las com seus grupos de estudo, com seus grupos da igreja. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e deixe seu comentário, pois ele é importante para nós e faz com que o YouTube compartilhe com mais pessoas. Aproveite e visite o nosso canal. Nele você vai achar testemunhos e pregações da Palavra de Deus. Eu quero aproveitar e falar para você deste livro que Deus me inspirou a escrever, o Guia Prático para Mulheres Sendo Transformada por Deus em uma Mulher Notável. Um guia para você ser transformada pelo Espírito Santo. Além de abordar vários assuntos do universo feminino, este guia conta com conteúdo bíblico em cada capítulo, questionários para autoconhecimento e declarações poderosas em forma de orações pessoais para a cura da alma e desenvolvimento pessoal. Você pode adquiri-lo na forma física ou digital pelo QR Code que aparece na sua tela ou pelo link da Amazon na descrição deste vídeo. Deus te abençoe. Nos vemos no próximo vídeo.